Olá, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Então, conforme nós tínhamos combinado, aos alunos de Direito Processual Civil 3, estamos vendo execução e cumprimento de sentença da Faculdade de Apucarana. Hoje a nossa aula será gravada e disponibilizada no horário de aula para vocês. Como vocês também já têm conhecimento, qualquer dúvida eu estou à disposição, mandem mensagens para mim, separem essas dúvidas para serem feitas na nossa próxima aula, ou caso não queira esperar, me manda no WhatsApp. Enfim, não fique com dúvidas, né? Faça as devidas perguntas para que nada seja obscuro na sua compreensão. Então, já compartilhando o nosso assunto de hoje, nós vamos começar a trabalhar com as espécies de execução por título extrajudicial. Então, como você já sabe, nós já vimos a teoria geral da execução e estamos focando, nesse primeiro momento, na execução extrajudicial. E a última parte será o cumprimento de sentença. Ultrapassadas as perspectivas e os parâmetros gerais, nós vamos começar a ver as espécies de execução por título extrajudicial. Por opção, daremos início pela mais comum, pela de longe mais utilizada e mais conhecida. E não é a primeira prevista no Código de Processo Civil, mas, enfim, veremos todas as espécies, mas quero dar ênfase e destaque nessa modalidade que é a mais usada, a mais conhecida. Execução para pagamento de quantia certa, sendo que essa obrigação ela consta em um título executivo extrajudicial, podendo ser um contrato, um cheque, uma promissória, uma duplicata, podendo estar presente em qualquer título executivo que nós vimos nas aulas anteriores. Quando eu penso na execução para pagamento de quantia certa, a nossa conversa agora ela é num contexto processual. Como funciona a petição inicial da ação de execução por título extrajudicial? Como que é o processamento, né, dessa demanda? E como todo processo, ele é iniciado por meio do protocolo de uma petição inicial. Nós temos, meus queridos, requisitos específicos para a execução. Então, o capítulo de execução extrajudicial prevê um dispositivo para tratar da petição inicial. Mas falar de petição inicial no processo civil é, sem sombra de dúvidas, mencionar direta ou indiretamente o artigo 319. Porque o artigo 319, como vocês já estão cansados de saber, representa a grande charada ou a receita do bolo, né? Ou o modelo geral para a construção de qualquer petição inicial. Não podemos nos esquecer que ele está previsto dentro do tópico do procedimento comum para o processo de conhecimento. Então, o 319, ele é criado para estruturar a petição inicial do processo de conhecimento, mas ele se aplica em qualquer petição inicial de jurisdição civil. Então, é importante nós olharmos para o artigo 319 e enxergarmos o esqueleto desenhado por ele, a estrutura apresentada por ele. E isso é uma dica para a elaboração de qualquer petição. Sempre ouço dos alunos, não quero fazer direito civil na segunda fase porque tem muita peça. Porque a matéria é grande mesmo, é o maior código que se tem, né? No Código Civil tem mais de 2.000 artigos, nenhum outro código tem esse tamanho. Mas a estrutura de qualquer petição, ela é muito parecida. O que ela tem são requisitos específicos, mas esses requisitos específicos você encontra no Código de Processo Civil, você encontra nos dispositivos. Então, não é uma área que você precisa ter medo. Muito pelo contrário, entenda como é a estrutura de uma petição. E as adequações, os ajustes, a gente vê diante de cada caso. Então, o 319 nos dá esse esqueleto genérico. Ah, eu vou usar todo ele? Não, porque nós temos uma regra específica para execução, mas eu consigo me basear ou me inspirar na previsão contida no artigo 319. Mas vamos lá. O que deve conter uma petição inicial de execução? Nós temos os requisitos específicos.
Os requisitos específicos da petição inicial da execução estão no artigo 798 e nos incisos 1 e 2. Então, o artigo 798 nos apresenta requisitos específicos que a petição inicial deve conter. Então, a petição inicial da execução, ela vai observar o 319, endereçamento adequado, que é a identificação do juízo competente, normalmente onde a obrigação tenha que ser satisfeita, já falamos sobre isso. Ela tem que observar a regra de qualificação das partes, então vou qualificar o autor, que agora eu vou chamar de exequente. Na execução, o autor nós chamamos de exequente e o réu nós chamamos de executado. Vou qualificá-los da maneira mais completa possível à luz do 319.2. Nome, prenome, estado civil, profissão, endereço, e-mail. Tem juízes que estão exigindo telefone nessa nova onda de intimações e citações por WhatsApp, que particularmente acho muito controverso, mas essa não é a nossa discussão momentânea. Mas, enfim, faça a qualificação. Depois nós temos fato e fundamento jurídico, a causa de pedir. A gente vai falar sobre isso depois. A causa de pedir na execução é um pouco diferente. Temos o pedido, impossível não ter um pedido. Nesse caso, já que é uma execução para pagar quantia, o pedido será pagar, né? Que o réu pague a quantia, né? E está atrelado também a um requerimento de citação do devedor, do executado, para que ele pague em 3 dias. A gente vai falar sobre isso, sob pena de serem arrestados os seus bens de maneira suficiente a garantir a execução. A gente vai trabalhar sobre tudo isso. Tem valor da causa também na execução. Enfim, são os requisitos básicos. Mas, além desses requisitos básicos, que qualquer inicial precisa ter, quais são os requisitos específicos? O inciso 1 do artigo 798 nos fala dos requisitos específicos principais ou primários, ok? Então, no inciso 1 do 798, nós temos os requisitos específicos da execução principais, ou também chamado de primários. Então, ele diz, ao propor a execução, incumbe ao exequente, inciso 1, instruir a petição inicial com. Isso é obrigatório. A linha A, o título executivo extra. Lembra? Não existe execução sem título executivo. B, demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar por execução de quantia certa. Você vai apresentar o título e tem que apresentar uma planilha de atualização. Normalmente, a gente faz isso por sites gratuitos de atualização. Tem gente que tem o programa e paga. Mas se você entrar no Dr. Calc, DR Calc, você consegue fazer essa atualização gratuitamente, ou no Cálculo Exato. São plataformas online gratuitas para atualização de débito. C, a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso. Então, se nós estamos diante de uma execução que é condicionada a um termo, a exigibilidade da obrigação está condicionada a um evento futuro, eu tenho que provar que esse evento futuro aconteceu, pois só diante disso que eu vou poder executar, que eu vou poder cobrar. E D, a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe correspondia, né, que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento. Se o executado não for obrigado a satisfazer sua prestação, senão mediante contraprestação do exequente. O que é isso? Nós temos algumas obrigações em que primeiro eu cumpro como exequente, como credor, no caso, para depois exigir o cumprimento. Então, se eu vendi meu carro, a regra me diz, né, o padrão, o costume é eu entrego o carro e recebo o cheque. Eu não posso exigir, a não ser que isso seja acordado entre nós, receber para depois entregar. Tem gente que faz isso, mas normalmente na compra e venda, primeiro se entrega a coisa, depois se recebe. Perfeitamente possível invertermos isso em comum acordo. Mas imagine que em um contrato de compra e venda ficou ajustado que, a partir do instante em que o bem fosse entregue, seria devido o valor do pagamento. Eu entreguei e não recebi. Nesse caso, eu tenho que mostrar que eu cumpri a minha parte, eu entreguei o bem e não recebi a correspondência, né? O inciso 2,
ele me apresenta os requisitos secundários, requisitos específicos também, mas secundários. Quais são esses requisitos? A espécie da execução. Então, é interessante identificar qual é o tipo de execução que eu estou protocolando. Então, é uma execução para pagamento de quantia certa? É uma execução para obrigação de fazer? É uma execução para entrega de coisa? Qual é o tipo de execução? É uma execução fiscal? É uma execução de alimentos, sabe? Então, essa modalidade executiva ela é importante eu identificar. Além de outros requisitos, né? Nomes completos, exequente executado, isso é a luz do 319, e indicar também os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Lembra sempre, jovem, o processo executivo ele está totalmente voltado a uma efetividade. O objetivo da execução é dar efetividade ao provimento, ao direito da parte. E a gente sabe que se a pessoa não paga, os bens do devedor respondem pelo pagamento do débito. Então, até para que eu antecipe e quem sabe até adiante o andamento do processo, já se eu tiver essas informações já na petição inicial, indico bens que sejam suscetíveis de penhora. O devedor tem carro, é o carro tal, não vou saber Renavan. Você vai indicar qual é o modelo, a marca, a cor, a placa. Você não vai precisar saber o ano, detalhes assim que só saberia se você consultasse o documento, mas as informações gerais você consegue, como placa, cor, marca e modelo. Moto, mesma coisa. Aí, imóvel, é só você pegar o CPF do devedor, ir a um cartório de registro de imóveis e pedir uma certidão. E aí, nessa certidão, o cartório vai dizer se existe imóvel registrado no nome dele ou não. Tá bom? Então, aqui algumas informações. Lembra que eu falei lá no requisito primário que é importante apresentar o demonstrativo do débito? Quando eu faço a minha planilha de atualização, esse demonstrativo do débito não basta só informar o valor atualizado. Eu tenho que dizer como que eu cheguei até esse valor, indicando qual é o índice de correção monetária usado, qual é a taxa de juros aplicada e qual o índice usado, né? Também em relação a se é juros simples, se é juros composto, quando começou a ser computado esses juros ou não, enfim. Tudo isso tem que ser informado nessa planilha de atualização. Com isso, meus caros, nós temos um panorama geral de uma estrutura básica de uma petição inicial de execução, mas vamos dar continuidade. Ainda não terminamos. E a causa de pedir? À luz do que nós já estudamos isso em semestres anteriores, né? A causa de pedir ela é composta pelos fatos ou pelos fatos e também pelo fundamento jurídico. Fundamento jurídico a gente chama de causa de pedir próxima e os fatos nós chamamos de causa de pedir remota. Na execução, é necessário demonstrar a origem do débito, contar a historinha, contar os fatos, e o entendimento que se tem é que a causa de pedir da execução é o próprio título executivo. Ou seja, a existência de um título executivo por si só, demonstra por completo a causa de pedir na execução. É por isso que uma petição inicial de execução costuma ser muito pequena. Porque eu não tenho necessidade de ficar apresentando exaustivamente fato e fundamento jurídico. O título executivo ele é suficiente, é claro, se ele for válido, é óbvio, mas ele é suficiente. Então, em regra, uma petição inicial de execução ela não precisa ser longa. E também é por isso que é muito difícil cair uma inicial de execução no exame da ordem, porque é uma inicial muito simples, muito fácil, né? Normalmente se cobra a defesa da execução, que são os embargos à execução. Mas a inicial de execução, que eu me lembre, nunca caiu. É a mesma coisa, nunca caiu na OAB habeas corpus, porque é uma petição muito simples, é algo muito informal, muito tranquilo, bem mais que a execução, é claro.
mas são peças muito facilitadas. Pessoa que fica fazendo execução de um único título com 10 páginas é gente que quer ficar gastando folha à toa. Não tem a menor necessidade, tá bom? Então, não há necessidade, não há de expor, dizer o motivo da dívida. Basta apresentar o título executivo e fazer as devidas atualizações. Valor da causa na execução. Na parte específica da execução, nós não temos uma previsão sobre o valor da causa. Não temos nenhuma regra falando sobre o valor da causa. Sendo assim, nós aplicamos a regra da exigência do valor da causa por ser uma petição inicial, utilizando o artigo 319 e observando a regra geral de fixação do valor da causa lá no 291 e seguintes. E aí eu coloquei para vocês o 291, né? A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo economicamente aferível. Se você sabe que o título na execução ele representa uma obrigação líquida, certa e exigível, você tem o valor certo, né? Pelo menos estimado, daquilo que você está buscando. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, inciso 1, na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades. Se for um contrato que prevê penalidade por descumprimento, isso vai ser incluído no cálculo, se houver, né, penalidade, até a data da propositura da ação. Então, nós aplicamos analogicamente a regra do 292, inciso 1, na petição inicial da execução. É indispensável ter valor da causa. Toda petição inicial de natureza cível precisa ter valor da causa. Ok? Como funciona a admissibilidade da execução? Eu vou propor uma execução. Como que ocorre a admissibilidade dela? Bom, num primeiro momento, a gente tem que analisar a possibilidade de indeferimento. É possível que uma petição inicial de execução seja protocolada e, em seguida, indeferida. Quando que isso acontece? Quando o documento apresentado não for título executivo. Se eu tenho um vício em relação ao título executivo e o juiz verificar de plano, logo de cara, a inicial pode ser indeferida por ausência do título executivo, um título prescrito, um título que não representa uma obrigação líquida certa e exigível, enfim. Isso que gera um indeferimento é uma sentença. Ela está extinguindo a execução. Dessa sentença, o recurso cabível é a apelação. Então, nesse caso, contra esse indeferimento, o recurso cabível é a apelação, porque nós estamos diante de uma sentença, conforme artigo 203, inciso 1 do CPC. E aí, se eu for no 1009, o artigo 1009 do CPC fala que o recurso cabível em face da sentença é a apelação. Qual é a definição de sentença, né? O 203, inciso 1. Sentença é um pronunciamento mediante o qual o juiz põe fim à fase de conhecimento, com fundamento no 485, no 487, e extingue a execução, né? Ressalvadas as previsões dos procedimentos especiais. Então, quando se extingue a execução, se encerra uma execução, nós temos uma sentença. E esse caso é um caso típico de extinção do processo. Sentença, então, recurso cabível, apelação. Então, do indeferimento da execução, cabe apelação. É possível a determinação da emenda à inicial? Perfeitamente possível termos emenda à inicial na execução, que é aquele prazo que o juiz dá para o autor corrigir a petição inicial. Então, dentro de uma ideia de cooperação mesmo. Olha o que fala o 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Então, é possível que o juiz, verificando que a petição inicial não preenche os requisitos específicos ou genéricos, ele intima o autor para que ele corrija essa petição inicial num prazo de 15 dias. Lembrando, 15 dias úteis, né?
regra do 219 do CPC, contagem de prazo processual sempre em dia útil. Agora, foi admitido. A execução foi protocolizada e foi admitida. Da admissão, tendo sido admitida, nós temos automaticamente dois efeitos oriundos da admissão. O primeiro é a interrupção da prescrição. E o segundo é a possibilidade de termos uma certidão de averbação, né, para ser ali protocolada, averbada junto a uma matrícula do imóvel do devedor, dizendo existe uma execução contra ele. E para que se faz essa certidão de averbação? Para tentar evitar circunstâncias de fraude à execução, em que o devedor sai por aí dilapidando o seu patrimônio. Olha o que fala o artigo 802 do CPC. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao 240, né, interrompe a prescrição. O artigo 240 é o que fala sobre citação, ainda que proferido por juízo incompetente. E ele tem efeito de citação. A citação válida do executado retroage à data da propositura. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação. Artigo 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, né? E aí vem o 792. A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução. Então, essa certidão para averbação, ela vai proteger o exequente. E aí você pode se perguntar, né? Ou me perguntar, como nós não estamos interagindo ao vivo, eu tenho que ficar, às vezes, imaginando algumas dúvidas, né? Espero que eu consiga imaginar as dúvidas que possam surgir com vocês. Se tiver mais, manda pergunta aí. Para termos fraude à execução, não é necessário a averbação. Ok? Preste muita atenção nisso. A fraude à execução, ela é verificada a partir do instante em que o devedor dilapida o seu patrimônio, verificando-se um estado de insolvência. Então, a pessoa que deve sai por aí vendendo as coisas a ponto de eu não conseguir mais pegar nada para garantir para garantir a dívida dele, né, para comigo, meu crédito. Aí nós temos fraude à execução. Eu não preciso ter averbado nada em lugar nenhum para ter a fraude. Mas então, por que a averbação ela é interessante? Porque ela me protege em face de terceiros. Pensa assim, se o João é credor do Pedro, e o Pedro sai por aí dilapidando seu patrimônio, vendendo seus bens, e o João processou o Pedro, está cobrando o Pedro. O Pedro está realizando fraude à execução, ao desfazer do seu patrimônio, chegando a um estado de insolvência. Né? O que é insolvência? É quando ele deve mais do que tem. O seu passivo é maior do que o seu ativo, né? As dívidas são maiores que o seu patrimônio. Isso é estado de insolvência. Nesse caso, meus queridos, eu posso alegar fraude à execução, eu não, né? O João, é o João, acho que era João que eu falei, né? Em relação ao Pedro. O problema e esses terceiros que compraram? O Pedro vendeu uma casa para um terceiro que a adquiriu e a pagou. Esse terceiro, ele é adquirente de boa-fé. Vai ser um pouco mais difícil recuperar esse imóvel, se ele for recuperado. Agora, se eu averbo na matrícula do imóvel que existe uma execução contra o dono do imóvel e que aquele imóvel pode ser usado para garantir a dívida, e ainda assim um terceiro comprar, esse terceiro está assumindo o risco de perder o imóvel. Então, averbar a existência de execução na matrícula de bens do devedor é uma garantia contra terceiros, para que o terceiro não possa alegar que ele é adquirente de boa-fé, porque ele comprou sabendo da existência do débito e que aquele bem poderia ser utilizado para garantir a dívida. Certo, meus lindos? Ao receber a petição inicial de execução, o juiz profere um despacho
que é um despacho inicial. E aí, olha o que diz o 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Se, parágrafo 1º, né, o executado é citado e paga dentro do prazo de 3 dias, que é o prazo que ele vai ter para pagar, os honorários são reduzidos a 5%, tá? do valor do débito. Então, ao receber a inicial, o juiz já determina a citação do réu, fixando os honorários ao advogado do autor, honorário de sucumbência, de 10%. Se o executado pagar dentro do prazo dos 3 dias, esses honorários do advogado, eles reduzem para 5%. É uma forma de incentivar o devedor a pagar mais rápido, porque daí o valor que ele vai desembolsar vai ser menor, né? A citação. Na execução, para pagar quantia, o executado ele é citado para fazer o adimplemento, o pagamento em 3 dias. Esses 3 dias, e aqui é muito, 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 muito importante, eles são contados da citação e não da juntada. Exemplo. O oficial de justiça foi até o devedor, o executado, e fez a citação para ele pagar em 3 dias. Se eu vou seguir a regra de prazo, a regra geral, os prazos na vara civil, não estou falando de juizado, tá? Estou falando de vara civil. Os prazos na vara civil são computados da juntada do comprovante de intimação ou de citação, né? De quando, que é juntada? Quando o comprovante é colocado no processo. É dessa data que é contada, do dia seguinte útil, é claro, né? Porque a gente exclui o do início e inclui o do fim. Regra de contagem de prazo civil. Na execução, a citação para pagar é contado da citação. O prazo para pagar, perdão, é contado da citação. Então, ele terá 3 dias da data em que o oficial citou, melhor dizendo, para pagar. Então, cuidado para não ficar esperando a juntada para contar esses 3 dias. Então, se ele foi citado no dia 10, os 3 dias começam a ser contados no dia 11, porque eu nunca conto o dia do fato, né? Sempre o dia seguinte. Então, 11, 12 e 13. E tem que ser dia útil, né? Tem que ser tudo dia útil. Muita atenção para isso. E se for uma obrigação alternativa? Isso aqui você não vai encontrar em qualquer doutrina, uma dica importante. Eu posso ter um contrato, meus queridos, em que fixe uma obrigação alternativa. Isso não vai acontecer se for um título de crédito, cheque, promissória, duplicata, letra de câmbio. Mas se for um contrato, é possível que o contrato preveja uma obrigação alternativa, dizendo que o devedor tem que pagar uma quantia tal, ou então ele pode entregar um determinado bem. Então, no dia tal, ele tem que ou pagar tal coisa ou entregar tal coisa. Aí eu tenho uma obrigação alternativa. Se eu tenho uma obrigação alternativa, por mais que eu ingresse com uma ação de execução para pagar, porque eu quero a grana, ele tem a possibilidade de escolha, eu vou aplicar o artigo 800. Olha o que diz o artigo 800. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer, faltou aí tá juntado aí, tinha que ter um espaço, exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 dias, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou em contrato. Então, no caso de obrigação alternativa, fique atento à regra do artigo 800, em que haverá prazo de 10 dias para exercer essa opção, cumprindo a obrigação, pagando a quantia ou entregando a coisa. Um outro ponto, aqui esse prazo vai ser da juntada, tá? Não tem aqui nenhuma fala sobre ser da citação. É possível que a citação do executado seja feita por carta? Na égide, né, na época do Código de Processo anterior, não era possível a citação por carta. Tinha que ser por oficial de justiça e tal. No Código atual, não se tem nenhuma proibição para que a citação seja por carta, seja por correio. Então, é possível, o entendimento que tem prevalecido hoje é que é perfeitamente possível que se faça a citação do executado por carta de citação, tá? Sem precisar enviar o oficial de justiça.
Termo inicial para reagir, né? Artigo 829, e a contagem em dias úteis. O prazo inicial de 3 dias, ele é contado da citação, como nós já falamos, e não da juntada aos autos do cumprimento de mandado de citação. São 3 dias úteis. O executado é 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias contados da citação. Se o devedor não for encontrado, ou ele não pagar em 3 dias, né? Aí nós temos o arresto executivo, que é o artigo 830 do CPC. Se o oficial não encontra o devedor, mas encontra patrimônio, é possível que ele faça o arresto executivo, que é pegar essas coisas como garantia ao pagamento, né? Olha o 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Tá? Isso é a figura do arresto executivo. Nos 10 dias posteriores à efetivação do arresto, o oficial vai procurar o executado 2 vezes seguidas, 2 vezes em dias distintos. Se ele não for encontrado e tiver suspeita de ocultação, haverá citação por hora certa, que é aquela citação em que o oficial diz assim, para quem ele encontrou: olha, dia tal, tal hora, estarei aqui para citar o executado, fulano. Ele estando aqui ou não, ele será considerado citado. Ah, mas e se não é uma figura de ocultação? O executado realmente está desaparecido. Aí a gente vai para a citação por edital. Aí vai ser caso de citação por edital. Tá? Mas o arresto executivo ele tem vez em 2 momentos. Ou quando o executado não é encontrado, ou também ele tem vez a partir do instante em que o executado não faz o pagamento, o adimplemento no prazo previsto. Reações do executado. O que o executado pode fazer a partir do momento em que ele é citado? A primeira reação é pagar. Então, ele vai ter 3 dias para efetuar o pagamento, tendo a redução da verba de honorário sucumbencial, que de 10% vai baixar para 5%. Então, é uma primeira possibilidade, o pagamento da dívida. Tem que ser dentro desse prazo. Ele também pode solicitar o parcelamento dessa dívida. Então, na execução extra, é possível, conforme o artigo 916, pedir o parcelamento da dívida. Então, o que ele faz? Ele pode requerer que seja permitido, né, o pagamento em 6 parcelas mensais. Ele vai depositar 30% e vai pedir para que o restante seja dividido em até 6 parcelas mensais. Olha o que fala o 916. No prazo para embargos, que é a defesa do executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, acrescido de custos e honorários, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas. Isso é um direito do executado. Um questionamento que é feito, né? Isso é um direito potestativo, ou seja, o executado tem esse direito independentemente da concordância do credor, do exequente? E a resposta majoritária é não, não é um direito potestativo. O exequente será ouvido. Então, quando o executado pedir o parcelamento, o juiz ouvirá o exequente para ver se o exequente concorda ou se ele vê algum problema nisso. Para depois o juiz decidir. A última palavra é do juiz, não está nas mãos do exequente. Aqui a última palavra é do juiz. Aí cabe ao juiz decidir se vai aceitar o parcelamento ou não. Tá? Parcelamento não se confunde com remissão. O artigo 826 ele prevê a remissão da dívida na execução. O parcelamento ele pode ser solicitado no prazo de embargos, que são 15 dias. Depois desse prazo, eu não tenho mais como solicitar esse parcelamento, a não ser que eu faça um acordo. Acordo sempre é possível, mas do contrário, eu não vou mais fazer uso do 916. Mas a remissão do 826 antes de vendido o bem do devedor, no leilão e tal, a qualquer momento o devedor pode quitar a dívida e proteger o seu patrimônio, ainda que estiver lá no dia do leilão. Se ele ainda não foi vendido, não foi arrematado, adjudicado, pode o devedor fazer o pagamento, a quitação integral. Isso é a remissão. Isso é a qualquer momento. Tá?
Esse parcelamento ele não se aplica para o cumprimento de sentença. Nós não podemos requerer esse parcelamento no cumprimento de sentença, por expressa proibição legal. Inércia do devedor, né? Se ele não paga nos 3 dias. Ele é citado e não paga nos 3 dias. Qual que é a consequência? O que eu comentei, a penhora de bens. Vai acontecer também aquela situação do arresto executivo que se converterá em penhora de bens. Tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito. Jovens, com isso nós encerramos o nosso bate-papo de hoje. Encerramos o nosso bate-papo de hoje. Qual é o assunto da nossa próxima aula, do nosso próximo encontro? Nós vamos falar sobre a defesa do executado. Como é um assunto relativamente extenso, a defesa do executado, por meio dos embargos à execução, então, nós vamos ter uma aula específica para isso. Então, semana que vem nós nos vemos para falar sobre embargos à execução. Beijos e abraços para todos, tenham todos um excelente final de semana. Vamos aqui encerrar. Até mais, gente. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, manda para mim.